Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara nesta fantástica, maravilhosa bodega do sertão. Aquela que eu digo sempre, entrou no sertão. Olhou para um lado, olhou para o outro, meu Deus, parece mesmo. Foi para as comidas, 70 pratos quentes, é a mesma coisa. Vem tomar um regional de noite, a mesma coisa. Então nós estamos no lugar certo, lugar que agrada ao espírito, ao coração e ao estômago. Aliás, sobre esse assunto de comida, eu também vou conversar com o meu convidado de hoje, apesar de serem outros os assuntos também. Estou tendo um enorme prazer, e faz muito tempo que isso não acontece, de receber o meu amigo Alberto Cabuz, que é secretário da Federação das Indústrias, que é o empresário do ramo de sorvete, o famoso Fica Frio. Quem é que não conhece? Fica frio se você não conhecer, nem diga para ninguém, porque deve ser ou mentira sua, ou então porque você dá por fora do que é o melhor sorvete da cidade. Meu querido Alberto Cabuz, como vai você? Que prazer voltar aqui para a gente conversar um pouco. Eu sempre acho que é importante a gente retomar os assuntos e a gente volta no tempo e começa a pensar o que é que fizemos e que a gente está olhando para o futuro e vendo que as coisas estão acontecendo devagarzinho, mas estão acontecendo. Mas você sabe que eu acho mais interessante exatamente essa sua frase. O que é que nós fizemos? E o que é que nós ainda podemos e como podemos fazer? Ô, Geraldo, eu sou otimista com Alagoas, você sabe disso. Eu olho Alagoas como um celeiro de oportunidades e acredito que a gente está num momento de transformação interessante. Se o Estado conseguir resolver essas questões que são de ordem financeira, de ter um pouquinho de recurso para investimento, que parece que agora acontece, a gente dá um salto de qualidade e com certeza a gente muda a qualidade de vida, a gente muda os indicadores da saúde, da educação, da segurança pública, já começam a dar sinais e resultados de mudança. Então essa é uma fase que, apesar da crise, a gente tem que ser otimista e pensar que também tem um outro lado econômico. Você gosta de falar da economia, do lado da economia não fala mais de agroindústria, do açúcar, falamos agora do sucro energético. Do sucro energético, e exatamente. Que se tiver esse apoio que está se esperando aí, a gente consegue passar essa fase e quem sabe voltar a crescer nessa área. Você sabe o que eu tenho achado, e eu queria a sua opinião sobre isso, é que os olhos do governo que nós temos hoje, um jovem de 34 anos com talento para governar, parece que tem, mas mostrando assim um equilíbrio fantástico. São esses olhos que estão entendendo o que acontecia com a Lagoa e o que precisa acontecer. E talvez seja essa análise que você começou a fazer? Olha, Geraldo, eu vejo com muitos bons olhos as ações do governador. A gente precisava era avançar um pouco mais, de talvez renovar uma parte do legislativo para a gente conseguir acompanhar os passos que ele quer dar. Exatamente. Então eu vejo assim como uma perspectiva de mudança. Essa eleição que vem vai ser uma eleição diferente. Porque as empresas possivelmente não vão colaborar financeiramente devido ao que está se passando no país como um todo. E a gente vai ver uma eleição mais simples, mais modesta, onde as pessoas que acreditam no país, que têm aquela ideia da ética, dos valores, vão começar a colocar o nome à disposição para, com certeza, ajudar o poder público a reconstruir aquilo que a gente passou esse tempo todo parado. Na verdade, agora eu vi um comentário interessante essa semana sobre a Câmara de Vereadores de Maceió, onde a previsão é de que a renovação seja mínima, porque essa foi considerada uma legislatura boa. O que você diz? Olha, eu vejo o conjunto de mudanças que a gente está imprimindo no Estado, no município, que são válidos. É difícil você começar, você sabe que azeitar a máquina leva 6 meses numa mudança. Não é verdade? Eu disse para o governador em uma oportunidade que ele foi muito feliz em receber com a equipe de transição, com antecedência. Com Isso certeza. Ajuda bastante a organizar. Mas tem algumas áreas, vamos dizer, que a gente não tem como esperar muito tempo para azeitar, vamos dizer, saúde, educação, segurança pública, assistência social. Exatamente. Tem que ser de imediato. Exatamente. O Estado tem que começar a funcionar no dia seguinte da posse. E é o mais quebrado de tudo. E é a maior dificuldade, mas eu acredito que está se fazendo algumas correções, está se começando a trabalhar mais a gestão pública. Isso a gente tem visto que nos últimos governos a gente trabalhou isso de forma sistemática e o resultado começa a vir. A gente começa a ver que o Estado agora tem credibilidade, atrai novas indústrias, atrai oportunidades no turismo principalmente, que a gente deu uma melhorada, mas tem muita coisa para se fazer. E eu vejo com bons olhos, eu vejo que ainda temos muita oportunidade, não só Alagoas, como no Nordeste. Você falou sobre a questão do turismo, agora que acabou de haver uma modificação, sai a titular Janine Pires e entra o Hermes Lima.
que, pelo que eu soube, é um economista, é um homem voltado para desenvolvimento econômico. Será que finalmente o fator turismo vai ser visto como um fator de desenvolvimento econômico nesse estado? Olha, será que vamos ter a pessoa certa? Olha, Geraldo, eu vejo... Nem eu conheço. Veja só, estivemos com o secretário Helder Lima, ele está muito bem intencionado, mas eu quero crer que a gente não errou na dose, a Janine foi importante para solidificar e organizar o setor, principalmente na área turística, e eu vejo que a gente tem que pensar que ele, uma pessoa mais nova, com garra, com determinação, já veio da Fazenda, já facilita mais aquele trâmite dos incentivos fiscais e a atração de novas empresas. A gente tem um arranjo na química e do plástico, que é uma cadeia produtiva já forte, solidificada, que ela pode dar novos frutos. A gente tem que buscar e a gente tem que descobrir o que é que ainda vem de fora, que a gente pode trazer para cá, isso como operador logístico, isso como nova indústria, e de alguma forma transformar essa realidade, fazendo uma inserção econômica que vai dar resultados com certeza. Mas você é dos que acreditam que nós ainda podemos atrair grandes empresas para cá, ou nós devemos finalmente buscar a verdadeira vocação do Estado e levá-lo para uma vocação mais tranquila, mais desenvolvimentista, mais cooperativista? Olha, a gente tem no arranjo produtivo, a gente tem a Braskem como âncora. Exato. Então ela já é a grande indústria nessa área. A gente tem que trazer agora a parte periférica, aquilo que agrega valor, aquilo que transforma, aquilo que vai dar valor agregado. Então, não precisamos pensar em grandes indústrias, não. Precisamos pensar em indústrias médias, indústrias pequenas, que geram valor, que geram renda, que de alguma forma dão oportunidade das pessoas se empregarem. E também temos que pensar naquilo que a gente já tem uma certa vocação. Que é a indústria alimentícia, a gente pode trabalhar isso. Então a gente tem hoje uma situação logística entre Pernambuco e a Bahia, e a gente pode se solidificar como um hub de serviços, de colocar aqui algumas transportadoras, a gente pode operadores logísticos, a gente pode solidificar, a gente precisa trabalhar isso. Então eu creio que o novo secretário que chegou está com todo o gás, está com todo o gás, já esteve conosco na Federação das Indústrias e já mostrou que tem vontade de, junto conosco, ajudar a desenvolver o Estado. E eu vejo que isso é a oportunidade da bola da vez. Vamos trabalhar nisso. Vamos sim. E você veja o seguinte, quando você fala em logística, a situação geográfica de Alagoas é, sem dúvida alguma, privilegiada para isso. E você ainda tem mais, você tem o município de Arapiraca, que pode ser o grande porto seco desse estado. Sim, não só Arapiraca, como todos, a gente tem umas vocações assim, e a gente tem que entender, Alagoas é um estado bem servido de rodovias, porque a gente deu acesso à maioria das indústrias, principalmente as indústrias canavieiras da época, e a gente tem um estado bem servido de rodovia. A gente precisa ter a duplicação conclusa, para que com isso a gente consiga chegar nos dois polos que de alguma forma estão Pernambuco e Bahia, a gente chegar com mais velocidade e com isso a gente solidificar aqui esses operadores logísticos. Acho que é uma oportunidade também para trabalhar. E o que você me diria da logística, agora já em outro sentido, que tão bem vem sendo empregado nesses últimos anos pela Federação das Indústrias, pelo nosso querido Zé Carlos, você na secretaria, outras pessoas que estão lá trabalhando tão bem sempre? Olha, Geraldo, a gente tem que entender, Zé Carleiro é um líder. É um líder. Ele consegue agregar, muda governo e a gente consegue, com ele, entendeu, agregar todo o setor produtivo. Isso aconteceu no governo do Ronaldo, aconteceu no governo do Theo, acontece agora no governo do Renan Filho, e a gente tem que entender que dessa forma a federação ela tem o seu papel, ela ajuda o Estado no desenvolvimento, ela ajuda na atração dos empreendimentos industriais. Então essa é uma coisa fundamental. E fora isso a gente tem SESI, Senai e EL, que também trabalham e agregam para formar as pessoas para o mercado de trabalho. Esses SESIs esses S's definitivamente eles se solidificaram em termos de Brasil. Com certeza. A dificuldade que a gente tem é que com essa crise houve um corte significativo dos recursos que servem ao Sistema S, que são repassados dos empresários para o Sistema S. Precisa compreender que o recurso do Sistema S ele vem dos empresários. Com certeza. É o empresário que recolhe, que é repassado, e com esse recurso a gente tem toda a formação profissional. E administrado pelos empresários. E o Senai, hoje, mundialmente, ele é considerado como uma coisa de excelência. A gente tem uma formação de mão de obra excelente. É verdade. Então, para cada necessidade que a gente forma a mão de obra. A gente vê, vamos ver o avanço da construção civil no Brasil como um todo. Isso aconteceu nesses últimos anos graças à formação que o Senai deu para que a gente tivesse esse nível de construção que a gente teve nesses últimos anos. É verdade. Que análise você faz, já que você falou em construção civil, é aquela que mais emprega nesse país,
Agora a Caixa Econômica parece que acordou um pouquinho e deu um pulo em relação à possibilidade de financiamento, porque não estava financiando nada. Você acha que voltaremos ao status quo de sermos o grande empregador? Eu não acredito que de imediato, pessoal. Na realidade, esse fôlego desse aumento do nível de financiamento dos imóveis usados, isso de alguma forma dá um fôlego para aquela pessoa que estava pretendendo, que estava na beiradinha de comprar um imóvel novo, para ele poder conseguir vender o imóvel usado e dar entrada no imóvel novo. Então, é uma oportunidade, mas voltar àqueles níveis, não, é uma faceta. Por enquanto, não. Eu acredito que a perspectiva de voltar a crescer no final do ano que vem. Agora vamos fazer uma análise interessante, que eu ainda não vi ninguém fazer por aí, eu queria ouvir a sua. Quando aconteceu o problema da condução coercitiva do ex-presidente Lula, interessante esse termo novo, né? Imediatamente no dia e ontem também, se notou um aumento, uma valorização das bolsas de valores e se notou uma diminuição ostensiva do valor do dólar. Como é que você analisa isso? Tem alguma ligação ou não tem nenhuma ligação? Olha, Geraldo, eu vejo o Brasil como um celeiro de oportunidades, mas a gente tem que resolver ainda politicamente algumas coisas. Com certeza. Tá? Eu vejo a situação, principalmente dos bancos. A gente não tolera, um país não consegue crescer de forma sistemática, de forma que seja sólida, enquanto a gente não resolver essa questão dos bancos. A gente não pode continuar, inclusive, com o aumento das taxas de juros dos bancos oficiais. Exatamente. Os bancos oficiais, principalmente o Banco do Nordeste, que no momento de crise deveria aportar recursos para a gente aumentar o nível de investimento na indústria, para poder crescer o parque fabril, aconteceu o contrário. Perfeitamente. Então, a gente tem que entender que esse motivo, essa questão, essa motivação política de reordenar as bolsas, eu vejo que há um lado, um viés político, entendendo que está torcendo que deve ser feito o expurgo de imediato de quem está no poder. Eu vejo que a gente tem que respeitar a Constituição, a gente tem que dar a oportunidade às pessoas se defenderem. Eu tenho assim uma clareza muito grande de que a gente tem que pensar primeiro no país. Eu não quero aqui fazer qualquer tipo de julgamento. Olha, eu sou muito distante desse lado de fazer qualquer pré-julgamento. É verdade, eu não gosto também não. Porque eu acredito o seguinte, se as pessoas fizeram, que vão pagar e que vão se haver com a justiça. A maneira de fazer, se é coercitiva, se não é, eu acho que é difícil se analisar, porque no momento que aconteceu, da forma como aconteceu, a gente está num país muito midiático e a gente precisa acabar com isso. O país precisa funcionar de forma normal, as instituições precisam ser respeitadas e a gente tem que pensar claramente o que é que adianta, o que vai acontecer com tantos empresários, que são um dos maiores empresários do Brasil, presos, e as empresas, e os seus funcionários, e os seus patrimônios, e suas patentes, e sua maneira de construção, que foi, de alguma forma, ajudou o país a crescer. Temos que pensar nisso. Então eu vejo que a gente tinha que repensar esse modelo que aí está. Não quero condenar ou, de alguma forma, inocentar ninguém, mas eu vejo que precisa se avançar de outra forma. E essa forma tem algumas questões que foram trabalhadas. A gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, a gente tem uma lei, eu não lembro do conteúdo dela, que trabalha nas empresas. Licitações. Não, é uma lei que trabalha nas empresas essa ideia da veracidade das informações e tudo mais. Daqui a pouco chega, e quando chegar eu falo sobre ela. E eu vejo que a gente precisa trabalhar isso. Precisa fortalecer as instituições. Perfeito. E aí a gente começa a mudar o panorama do país e volta para o sentido de normalidade. Muito bem, vou pedir licença a você para ir até os nossos comerciais. Lembrando, olha aí, na construção civil, um empreendimento fantástico, que é esse da Teto e da Rava, que é o Riacho Doce Beach Residence, interessantíssimo, que é um apartamento, um edifício com 303 apartamentos, todos com vistas para o mar, plantado na beira-mar. Um detalhe importantíssimo também, porque o mar pode ficar tranquilo, já que o saneamento é próprio, um saneamento de um avanço tecnológico fantástico que vai ser feito dentro desse edifício. E eu acho que vale a pena você conhecer. A Ecoprime, outro avanço. A Ecoprime é uma loja para lavar carro. Agora ela gasta 1,5 litro de água para lavar o seu carro e ele sai como se tivesse saído da fábrica. É aqui na rua Deputado Zé Lage, logo depois do Palato, não tem erro. Outra coisa interessante, já que nós estamos sempre falando em futuro e fazendo previsões, sobretudo de utilização energética, é você conhecer as aplicações do gás natural.
que a gente chamava de gás natural, agora chama de gás encanado. E não julgar que o gás encanado foi feito só para fogão. Então tem uma loja aqui no Passeio Estela Maris, chamada Algás Conforto, não lhe vende nada. Você vai lá para tirar dúvidas, você vai lá para conhecer as N aplicações do gás encanado hoje. Uma delas que me chamou logo a atenção foi um ofurô que tem lá e que é movido a gás natural. A iluminação é gás natural. Aquilo que você tem na cozinha, além do fogão, que é como é que chama? O micro-ondas, gás natural, forno, gás, tudo é gás natural. Então, vale a pena você conhecer. A Bodega do Sertão, onde estamos fazendo o nosso programa, sem dúvida alguma, ela adora receber você. E o outro, quando de 15 em 15 dias estamos fazendo o nosso bate-papo também, que é o filé do Zezé. O filé do Zezé que encanta já pelo filé que foi criado há 32 anos atrás e que é o mesmo até hoje. Fantástico. O filé do Zezé está na Rua do Maicai. Voltamos já.